Bom dia, meu nome é Vanessa, eu estou pesquisando sobre os sobreviventes do Holocausto que estão vivendo aqui no Brasil, que vieram depois desse capítulo terrível da história aqui para o Brasil. E no meu projeto, eu incluí na minha bibliografia os seus livros, né, o volume 1 e volume 2 dos sobreviventes do Holocausto, né? Tá. Por isso que eu tive a ideia de entrevistá-lo, porque eu acho que vai enriquecer bastante a minha pesquisa e creio que vai ser muito conhecimento para mim também, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Eu li que você começou sua pesquisa sobre o Holocausto em 2008, e você é o brasileiro que tem mais conhecimento nesse assunto. Inclusive, o senhor é diretor do Yad Vashem, eu não sei se minha pronúncia está correta, Yad Vashem. Yad Vashem. Vashem, obrigada. Curador do Memorial Brasileiro do Holocausto, idealizou o filme A Marcha, A Marcha da Vida, e também é autor de 4 livros, sendo 2 romances sobre o assunto, e os 2 dos sobreviventes do Holocausto. Você pode me contar um pouquinho como você chegou a pesquisar e falar sobre esse assunto específico? Tá. Eu era publicitário, fui publicitário durante mais de 30 anos, até que um dia eu decidi documentar a Marcha da Vida, que é um evento internacional que leva pessoas do mundo inteiro para conhecer os campos de concentração nazistas na Polônia, e de lá a gente segue para Israel. Eu fiz o primeiro longa-metragem e o primeiro livro sobre isso em todo o mundo e transmiti também ao vivo pela Rádio Eldorado. Para realizar esse trabalho, eu comecei a pesquisar muito sobre o Holocausto, a entrevistar sobreviventes, e a partir desse momento eu me desinteressei pela propaganda, vendi minha agência e passei a me dedicar a esse tema, estudando, pesquisando e documentando. E o que me motiva muito é que os sobreviventes querem registrar seus depoimentos, querem documentar suas vidas, porque sabem que já estão no fim, né? já estão indo embora, infelizmente, e eles querem deixar suas memórias para os filhos, para os netos, para os bisnetos e para todas as pessoas, para que não esqueçam o que aconteceu. E você falou um pouco que decidiu vender sua agência de publicidade e se dedicar só sobre essa história. Você considera isso um chamado? Que foi um chamado assim mesmo especial para o senhor? Olha, eu tenho a minha explicação pessoal para isso. A publicidade é uma atividade completamente... Ela não é inútil porque precisa da publicidade para vender produtos, mas ela é uma profissão sem nada de interessante. Não faz a diferença, né? Mas um dia a gente fala de margarina, no outro dia fala de automóvel, no outro dia fala de colchão, de telefone. É uma profissão insossa, sem nenhuma coisa tão interessante para a cultura da humanidade, que não é algo que a gente possa se orgulhar. Ter feito uma grande campanha publicitária não é nada que nos orgulhe, que eu possa falar para os meus netos: olha que anúncio lindo eu fiz quando eu tinha 30 anos de idade. Quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, eu vi que isso realmente era algo importante, algo histórico que tem que ser documentado, do qual eu tenho muito orgulho. E quando meus netos começarem a ler e descobrirem o que o avô fez, eu vou ficar muito orgulhoso disso. Eu perguntei isso porque eu também, minha primeira formação é publicidade. Eu concordo plenamente, porque eu não me sentia completa. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, não é isso, eu preciso de um propósito. E eu comecei a buscar outros caminhos, então eu entendo perfeitamente essa decisão. Eu li os 2 livros sobre os sobreviventes em 2 dias, assim, foi recorde, eu não conseguia parar de ler.
E aquelas histórias todas me tocaram muito, muito, assim, porque eles sofreram demasiadamente, a gente nem consegue imaginar o quanto, né? Mas, no mesmo tempo, eles continuaram caminhando, eles construíram famílias lindas e eles ainda conseguem ser felizes e gratos por tudo, né? Você acha que essa força que eles tiveram para continuar caminhando é porque eles conseguiram ser bem recebidos aqui no Brasil e conseguiram continuar caminhando por conta disso, ou alguma outra razão? Bom, em primeiro lugar, eles foram muito bem recebidos no Brasil, nunca sentiram perseguições religiosas como na Europa. O judeu nunca foi perseguido no Brasil da maneira que são perseguidos na Europa. Isso foi muito bom. Mas eu acho que a principal motivação deles seguirem em frente é o oposto desta geração mimimi que nós temos hoje, que eu não como glúten, eu não como eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Hoje em dia é tão fácil tudo que essa nova geração acha tudo um grande obstáculo, tudo muito difícil. Imagina se num campo de concentração, onde eles É nada. recebiam um pedaço de pão por dia, se alguém ia se dar o luxo de dizer, olha, tem glúten? Seu nazista, se tiver glúten eu não posso comer. O senhor não tem nada sem sal porque minha pressão é alta? Ou seja, eles não tiveram tempo de ficar pensando o que eu gosto, o que eu não gosto. Eles tiveram que refazer suas vidas, sair à luta, trabalhar no que era possível. Hoje em dia também a pessoa, eu quero trabalhar no que eu gosto. Eles trabalharam no que eles precisaram, o que é muito diferente. Eu conversei Muitos com deles muitos nem deles. puderam estudar, né? Então, eles tinham que trabalhar naquilo que era... Isso, eu conversei com muitos. Eles tinham planos para quando crescessem, para quando ficassem adultos. Eles tinham planos do que eu vou estudar na vida. Não tiveram tempo de estudar, tiveram que trabalhar e trabalhar no que era possível, comércio, no que dava. Eles não, muitos queriam ser médicos, engenheiros, advogados, mas não puderam estudar, foram trabalhar no que era possível. Hoje em dia, todo mundo quer fazer o que gosta e não o que precisa, o que é o grande problema atual. Você acha que existe, de alguma forma, ou já existiu o antissemitismo aqui no Brasil? Existe antissemitismo no Brasil, mas num nível muito pequeno, num nível muito tolerável. Eu acho que assim, por exemplo, quando durante a Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, durante e depois, existiam leis secretas do Getúlio Vargas proibindo a entrada de judeus no Brasil. Existe uma elite branca de brasileiros tradicionais que são antissemitas, a gente sabe disso. Mas é um nível suportável, tolerável. O que eu falo nas minhas palestras, quando alguém odeia um judeu na Europa, eles querem matar os judeus. E matam. Quer dizer, existem atentados na França, na Polônia, mesmo em vários países da Europa, existem agressões físicas contra os judeus, o que é muito diferente da pessoa não gostar, dizer que não gosta, que na frente do judeu fala que gosta, quer dizer, ele faz isso escondido. O problema é que na Europa isso aí se transforma em violência É muito maior. muito maior, muito maior. Sim. E como a gente pode relacionar a segregação e o antissemitismo que eles sentiam antes do Holocausto com a polarização que a gente tem hoje no Brasil de pessoas odiando e segregando as outras por vários motivos? Impossível comparar o Holocausto com qualquer Nada. outro. É impossível, né? Você não pode comparar o Holocausto com os genocídios que tiveram nos Balcãs na década de 80, na Sérvia, na Croácia, porque não dá para comparar, porque lá foi um ataque contra a população civil
mas eram soldados que matavam os homens, mas poupavam o resto da população. O Holocausto foi um extermínio maciço. Também não dá para comparar com o que acontece hoje na polarização entre direita e esquerda. É impossível comparar. Uma coisa é um país como a Alemanha, que montou uma máquina de extermínio que matava homens, mulheres e crianças de forma industrial. Isso é uma coisa. Polarização da direita e esquerda não tem nada a ver com isso. A direita e a esquerda não estão se industrializando para exterminar uns aos outros. Então, esse tipo de comparação não faz o menor sentido e é uma coisa que a gente combate o tempo todo. Não se pode dizer que nenhum governo de direita ou de esquerda se compara aos governos nazistas. Até porque essa coisa de achar que só a direita faz isso também é uma mentira. Stalin, que era de esquerda, só na Ucrânia matou 20 milhões de pessoas de fome. Mandou os seus opositores para o Gulag. Em Cuba, até hoje, tem prisioneiros políticos sendo torturados, é um governo de esquerda. Então, achar que o nazismo, o fascismo é uma coisa de direita, eu acho que é desinformação. A extrema-direita e a extrema-esquerda são exatamente iguais. A mesma coisa. Eu concordo plenamente. Eu coloquei essa pergunta exatamente porque eu já assisti algumas entrevistas do senhor sobre isso e eu tenho a mesma posição. Eu acho que esquerda e direita são o mesmo polo, é só forjado de polarizado, né? Para mim, isso é tudo para enganar as pessoas mesmo, né? Para que elas briguem. Isso é marketing. Chamar de esquerda ou direita é puro marketing. São exatamente iguais. E, na verdade, assim, no Holocausto foi contra um povo, né? Não tinha nada a ver com política, eles não era só para escravizar, porque se fosse só para escravizar, não teriam matado milhares quando chegavam no campo de concentração e tirado todos os bens deles. Tipo, não tem o que falar, né? Não foi totalmente sem motivo nenhum, né? Só assim, contra um povo. Você acredita que nós conseguimos prevenir outro genocídio de acontecer se a gente contar às pessoas as histórias dos sobreviventes? E como a gente consegue fazer esse trabalho do senhor, principalmente, que eu acho riquíssimo, sabe? Aquelas histórias, as fotos dos sobreviventes, alcançar a população jovem e ajudar eles a refletirem sobre isso, sobre o posicionamento que ele tem sobre as pessoas que são de uma religião diferente, que são diferentes deles, ou por qualquer outro motivo, principalmente porque eu acredito que hoje a população jovem sabe muito pouco do assunto, né? Eu sou professora também, eu trabalho com adolescentes, com pré-adolescentes, e eu sei que eles não sabem nada sobre o assunto. Quando a gente converso sobre o assunto com eles e falo, eles sabem muito raso, sabe? Então, eu acho assim que às vezes a história sensibiliza e bate mais de frente com a juventude, né? Como que o senhor acredita que a gente pode fazer isso, alcançá-los de uma forma mais efetiva? Bom, as gerações jovens sabem muito pouco de tudo. Sabem o que é glúten, o que é vegano, o que é trans, isso elas sabem. Agora, o resto, eles não estão preocupados em se informar. O meu trabalho é justamente divulgar o que foi o Holocausto para esses jovens, para as futuras gerações, para que saibam que isso aconteceu e para que entendam que qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de intolerância, ou mesmo de bullying, tem que ser combatido logo na raiz para que isso não cresça. Agora, se vai acontecer de novo algo como o Holocausto contra os judeus, não vai mais acontecer, porque hoje os judeus têm um Estado de Israel forte, poderoso, que vai defender os judeus em qualquer lugar do mundo, o que não existia na época. Apesar dos palestinos, desses grupos terroristas e mesmo de várias pessoas na Europa quererem a destruição de Israel, que hoje eles, em vez de falar antissemitismo, que é politicamente incorreto, falam antisionismo, na verdade, eles estão querendo destruir um país de 8 milhões de habitantes. Isso não vai acontecer porque Israel é forte e se defende. Agora, genocídios, sim, vão acontecer e aconteceram depois da Segunda Guerra. Como eu falei, nos Balcãs aconteceu genocídio,
Na África aconteceu e acontece genocídio, a Síria está em guerra civil. Então, o homem é mau. A grande verdade é que o ser humano é um projeto que deu errado, o homem é mau, podendo destruir os seus semelhantes, ele destrói. Tudo que é uma ganância sempre, é querer se sobrepor ao outro. Infelizmente, o homem é um animal ruim. É triste, né? Mas é verdade. Tentar conscientizar, né? Os poucos que a gente consegue mover e que talvez não tenham uma raiz tão ruim, eu acho que podem talvez fazer a diferença e minimizar, né? E agora a última questão é que durante a minha pesquisa sobre os sobreviventes vivendo no Brasil, eu descobri que eu sou descendente sefardita de judeus, eu não fazia a mínima ideia, né? Que vieram para o Brasil bem antes do Holocausto, na época da Inquisição, da perseguição, mudaram de nome, porque a perseguição também era bem grande na época. Eu fiquei muito feliz da minha família não ter precisado sofrer o que eles sofreram no Holocausto, que para mim foi o pior que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, é triste saber que eles foram empurrados para fora das raízes deles por conta de perseguição já, tão antes, né? E aí a minha pergunta aqui que deve ter muito mais pessoas nessa situação aqui no Brasil, e não só no Brasil, como no mundo todo, né? Que saíram da Península Ibérica e da Europa quando começou a Inquisição e se espalharam para onde eles puderam correr, né? E tiveram que talvez se esconder da sociedade, né? Então a minha pergunta seria: você já pensou em pesquisar também sobre isso, escrever um livro sobre esse assunto? Bom, eu já escrevi um livro sobre, de certa maneira, sobre esse assunto, que é um livro que chama 200 anos de migração judaica no Brasil. Migração judaica do Mediterrâneo ao Brasil. É um livro onde eu conto sobre os primeiros judeus sefaraditas que vieram para o Brasil. Eles vieram do Marrocos para o Pará e para a Amazônia. Então, eles saíram do Marrocos e foram desembarcaram em Belém do Pará e depois foram para Manaus. Esses judeus marroquinos têm origem portuguesa e espanhola, principalmente espanhola. Eles tiveram que fugir da Inquisição da Espanha em 1492 e em 1496 teve a Inquisição em Portugal. Os judeus também foram expulsos. Dizem que de 25% a 30% da população portuguesa da época eram de judeus. Então, é por isso que você deve ter descoberto que você tem antepassados judeus. Quase um terço do país, de Portugal, eram de judeus que foram expulsos, foram perseguidos a partir de 1496, na Inquisição Portuguesa. Muitos fugiram para a Holanda. A Holanda era um país tolerante, aceitava os judeus sem nenhum problema. Muitos fugiram para o Império Otomano, para a Grécia, a Turquia, essa região aí do outro lado do Mediterrâneo, para refazer suas vidas. Esses que fugiram no começo, de uma certa maneira, mantiveram as raízes judaicas e continuaram professando a fé judaica. Outros, como você acha que foi o caso da sua família, acabaram abandonando a religião judaica, a fé judaica e abraçando o cristianismo, ou mesmo porque foram, por segurança, por medo, acabaram falando, bom, eu vou deixar de ser judeu realmente e virar cristão para não ser morto pela Inquisição. E a Inquisição foi um dos maiores crimes da Igreja Católica, que ocorreu a partir de 1492, e o mais absurdo de tudo é que isso foi até 1800 e tanto. A Inquisição acabou 400 anos depois. Durante 400 anos, em Portugal e Espanha, era proibida a presença de judeus. Então, foi um outro crime muito brutal que aconteceu contra os judeus.
Existe um dado estatístico sobre esses judeus que vieram, não agora falando da Inquisição, mas do Holocausto mesmo, para cá, os sobreviventes, ou não? Eu estimo em, talvez, não sei, entre 500 ou 1.000 judeus, mas não existe essa estatística. Tem, né, dado. Eu nunca vi esse dado concreto. Uhum. Não sei, vivos ainda acredito que tem uns 50 no Brasil. Mas que de vez em quando alguém me liga que o avô é sobrevivente, quer falar. Então tem uns que ficaram quietos. Tem uns que não quiseram falar, ficaram quietos e agora estão resolvendo falar. Faz 2 dias eu entrevistei um que tinha 102 anos, imagina. Está muito lúcido ainda, está muito lúcido. Então, de vez em quando a gente descobre algum sobrevivente. As relíquias, né? Ah, legal. Muito bom essa conversa. Obrigado. Muito feliz em poder compartilhar da sua sabedoria sobre o assunto e agradeço por ter disponibilizado esse tempo para me atender. Imagina, eu que agradeço. E eu espero que o seu trabalho possa alcançar outros patamares, que seus livros virem peça, teatro, cinema, porque eu acredito que essas histórias precisam alcançar as pessoas, sim. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem o que aconteceu. A dona Alice falava muito assim para mim também, as pessoas ainda negam isso, as pessoas ainda negam, e é um absurdo as pessoas negarem o que aconteceu, né? Então, eu acredito que é bem importante o seu trabalho e é algo que eu creio que dá para alcançar muito mais pessoas